Então, bom dia a todos. Aqui hoje nós estamos no quarto EDOC, na oficina Procedimentos Éticos na Pesquisa Online, a Plataforma Brasil, comitês de ética na pesquisa científica. Eu sou a professora Aline Alvernaz, eu sou doutoranda do PPG-DUC, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou professora de Educação Física por formação e atuação, trabalho na rede básica de ensino de Mesquita. Sou professora há 20 anos, esse ano eu completei 20 anos de docência na educação básica no ensino público e estou aqui para contribuir na mediação dessa oficina junto com Janaína. Janaína, se apresente. Agora eu? Bom, sou Janaína, sou formada em Biologia e em Pedagogia, também sou doutoranda pelo PPG-DUC, programa de doutorado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares. Sou orientanda da professora Edmeia Santos, lá no GPDOC, Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura. Estou falando aqui de Volta Redonda, da minha sala de aula, Colégio Estadual Francisco Torres, aqui em Volta Redonda. Estou aqui colaborando com a Aline na oficina, Olá, bom dia a todas as pessoas, Eu sou Maristela Midlige, sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nesse momento estou aqui, mas fazendo o pós-doc também no mesmo programa da Federal Rural do Rio de Janeiro, o mesmo programa que Aline e Janaína, também supervisionada pela professora Edmeia Santos, E, assim, a minha expectativa nessa oficina, sendo mediada por vocês duas, que já estão há mais tempo na Rural, conhecer um pouco como é esse processo, a submissão do projeto, da pesquisa no Comitê de Ética. Então, estou aqui para aprender. Vamos juntas. Obrigada, e contribuir no que for possível. Tá ótimo. Arnaud, que a gente acertou seu nome. Ok, bom dia a todos e a todas. Conseguem me ouvir direitinho? Sim, tá tudo ótimo. Ok. Então, bom dia, é um prazer e satisfação participar da oficina. Tá? Estou falando de Crateús, interior do estado do Ceará. Nós estamos aqui... Que delícia! Nós estamos a 373 quilômetros da capital, que é Fortaleza, que é muito mais próximo do Piauí. Aqui nós somos divisa com o estado do Piauí. A próxima cidade do Piauí está a 32 quilômetros aqui do meu município. Eu trabalho na rede pública e também na rede privada de ensino. Na rede pública, eu trabalho na educação básica. Minha formação inicial foi na matemática, depois eu fui pleiteando as outras áreas, então me formei em todas as áreas da ciência da natureza. Estou tentando concluir agora uma física. E aí fiz pedagogia também, e como eu não tinha algum tempozinho livre à noite, acabei pegando minha nota aí, fiz um Enem, para testar o conhecimento, e estou tentando concluir uma faculdade de letras também. Então, isso é meio eclético. Meu Deus! Rapaz, é uma escola completa, gente. Então, o pessoal está falando que falta agora só história, geografia, inglês, alguma coisa aí, mas também dá para ir. Daí eu terminei meu mestrado na UFC, aqui em Fortaleza, Fiz um mestrado profissional por conta do tempo, que realmente não tem como, Como professor, eu tinha que trabalhar a semana para sobreviver, e sexta, sábado, domingo estava estudando lá para poder fazer o mestrado. Foi muita dificuldade. Quebrou a empresa de ônibus e eu continuei, E eu quase quebro também junto com a empresa, mas deu certo, Então, assim, estou tentando aí, de uma forma ou de outra, eu quero um outro mestrado, mas na área da linha das tecnologias educacionais. Eu trabalho com tecnologias educacionais desde 1999. Já fiz vários cursos aí, desde a antiga TV Escola, passando pelos Proinfos da vida e essa coisa toda. Então, sempre, desde 99, quando eu instalei o primeiro laboratório de informática da escola estadual que eu trabalhava, era um 486 DX266 ProComp, lembro como se fosse hoje, com HD de 4 GB. E o Windows era ainda, acho que era o 3.11 ainda, que é o Workgroup lá da história toda lá. Então, de 99 até hoje, eu sempre
permeei pelo caminho das tecnologias, da pesquisa na área das ciências da computação também. Fiz alguns cursos técnicos nessa área, busquei trabalhar sempre nisso. E, atualmente, eu na esfera municipal, eu sou professor, né, servidor público municipal de um município vizinho aqui. Eu não trabalho aqui, trabalho no município vizinho, 2 dias por semana lá. Eu coordeno o programa Educação Conectada, né, lá junto ao município, e outros programas do governo, da esfera do governo federal, os PDS da vida, aí. E aí eu trabalho junto a esse município. Na rede pública municipal, na rede pública estadual, eu atuo como professor de uma escola técnica profissionalizante. Aqui no estado do Ceará, nós temos as escolas estaduais de educação profissional, e eu atuo numa dessas escolas aqui no município. Sou professor da área de Química dessa escola, então trabalho lá com a disciplina de Química e também com projetos que a gente chama de projetos integradores, uma disciplina. Tem projetos de vida e projetos integradores. A gente trabalha com essa disciplina de projetos integradores, isso a nível estadual. E aí, para fechar aí o rol das atividades do pai do Cris, né, eu trabalho também na universidade, né, particular aqui do município. Já trabalho há mais de 12 anos, né, no curso de bacharelado em Direito e no curso de bacharelado em Enfermagem, na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico e Metodologia da Pesquisa. Daí o interesse também por fazer esse curso, porque na área da enfermagem sempre o pessoal fala lá, Plataforma Brasil e tal, essa história toda. Embora eu já tenha uma boa noção de algumas coisas, assim, entre aspas, do que é que pode, o que é que não pode, tem que ter X pesquisadores. Nós somos instituição pequena, né, localizada no interior do estado do Ceará, então assim, a gente só tem atualmente 4 cursos, né? Desses 4 cursos, a gente tem grande parte dos nossos professores não residem no município, são professores que vêm de Fortaleza, que vêm de Sobral, que vêm de Juazeiro, enfim, de outras regiões, ministram aula aqui. A gente tem a pesquisa como um dos nossos tripés, obviamente, mas a gente precisa avançar um pouco também. E no semestre passado, eu saí até procurando alguns cursos sobre Plataforma Brasil, algumas coisas desse tipo, conversando com outros colegas professoras para que a gente pudesse, né, ver essa possibilidade. Aí, quando a professora, uma colega, né, falo colega e professora tutora de um curso que eu participei como tutor à distância, EAD, professora Karine Pinheiro, que acredito que vai lançar, tem até um livro, professora Karine Pinheiro. Lançou ontem o livro. Pronto, então, do Jangadas Ubíquas, tem um capítulo lá que eu escrevi, juntamente lá com que maravilha. a professora Karine, né? Foi de um trabalho que a gente fez aqui, de uma pós-graduação em tecnologias educacionais para educação básica, através da Universidade Estadual do Ceará. E desse trabalho, dessas pesquisas que foram desenvolvidas aqui na universidade, era EAD, um curso totalmente EAD para professores de educação básica mesmo. E aí surgiu esse livro. Aí a professora Karine me mandou o convite. Tem esse negócio aqui, tem esse evento aqui do EDOC aqui e tal. Vai lá, participa e tal. E eu vi lá a Plataforma Brasil, opa, é o caminho que eu estou querendo aqui, alguma coisa na área da pesquisa. Estou precisando disso. Eu procuro sempre, não fazendo propaganda, mas quem me conhece sabe que eu tenho tranquilidade e humildade em relação a isso. Eu gosto de ver coisa nova. Se eu vou usar ou não vou usar, eu preciso conhecer, sabe? Eu preciso entender o que é que vai estar rolando aí no âmbito da pesquisa, sabe? Há uns 3 anos atrás, alguém me disse assim, cara, esse negócio de pesquisa é uma chatice, esse negócio de pesquisa é um caminho complexo. E eu não acreditei muito nisso, sabe? Cara, por que é tão complexo? É porque é muita norma, a BNT, não sei o que, essa história toda. Cara, eu não vejo dessa forma. Eu acho que as tecnologias estão aí para nos ajudar. Hoje, quando eu falo em Mendeley, lá na faculdade, todo mundo parece estar falando assim, capeta. Assim, eu não falo e já movi, os caras, o que é isso? Eu falei, cara, eu acho que aquela história, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, assim, não é para me projetar em relação para que eu possa me projetar em relação a... Anô, um prazer tê-lo aqui com a gente, tá bom? Okay. Muito legal te conhecer. E é isso. Esse é o meu projeto. Participar para aprender com vocês. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Desculpa a minha extensão aí. Para não falar mais. Luciana, você pode abrir o microfone, pelo menos? Sim.
Ela tá na escola também, né? Viu que eu tô... Ei, gente, bom dia, tudo bom? Dia. Então, eu que perdi a conexão por um momento, caí, então é para eu falar um pouquinho... Quem é você, de onde você fala e quais são as suas expectativas aqui? Eu sou orientanda do PP, de doutorado do PPG-Duc, colega da Janaína também, do PPG-Duc, e sou professora também do curso de licenciatura em artes na UF, na Rural, na Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro. E, bem, eu acho que eu preciso também, acho que são informações importantes, eu também me vejo, às vezes, perdida com relação a essas questões, né? E aí eu vim aqui para aprender um pouquinho, né, com a Janaína. Acho que basicamente é isso, né? Tá ótimo. Consegue nos ouvir, nos ver? Sara Calheiros. Está se ajeitando aí? Sim. Você fala de Você está me ouvindo? Você consegue falar com a gente ou não? Eu consigo, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Tá bem ruim o som, mas estamos conseguindo. Agora vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Tá um pouquinho melhor. É que o sinal aqui na Rural é um pouquinho ruim. Eu estou me graduando, né, em letras em inglês aqui na UFRJ, a Rural. Eu não faço parte de nenhum grupo de pesquisa ainda. E com relação às minhas expectativas, é mais para poder conhecer, porque eu achei o tema interessante, né? E eu espero que também possa me ajudar na minha futura monografia, né? E assim. Então, assim, a gente tem aqui pessoas com diferentes experiências que a gente vai construir, né, esse processo aqui junto, tá? E aí eu vou passar a palavra para a Janaína. A gente fez aqui, a gente vai fazer um drive, né, com várias referências que a gente usa para fazer as nossas submissões, nossos projetos, e aí a gente vai compartilhar esse drive com vocês ao final da oficina, tá bem? Então, não se preocupem que a gente vai conseguir disponibilizar esse material para todo mundo. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Ah, você vai compartilhar o seu? Compartilha aqui, que aí você consegue... Você tem aquela imagem que eu preciso? Tenho sim. Deixa eu só... então beleza. Organizar aqui, porque aí fica mais fácil para você. Ai, Jesus. Tá joia. Até depois você vai continuar, né? Porque eu vou precisar sair. Isso. A Janaína também está com horário de aula e acaba que fica... Então, a gente tem aqui a nossa agenda, a gente vai falar da ética... Depois nós vamos disponibilizar para eles, né? As referências e tudo. Referências. E aí, tem como... começar Vê se tá bom assim. Tá bom. Tá bom. Bom, gente, eu e a Aline, nós preparamos essa oficina com muito carinho. E em algum momento nós nos recordamos, né, das produções da Amped, principalmente do professor Jefferson Maynardes, que é uma referência na área, né, de ética na pesquisa, né? Então ele tem vários materiais publicados pela Amped e que depois nós vamos passar essas referências para vocês. Então, eu vou falar brevemente, né, para não perder muito tempo aqui, mas é muito importante que a gente passe para vocês um pouquinho do histórico, né? Como é que a gente chegou, né, na necessidade de ter, né, o Comitê de Ética na Pesquisa? Bom, isso vem, historicamente, né, a partir dos crimes da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1947, nós tivemos o Código de Nuremberg, uma série, dezenas, né, de julgamentos de crimes de guerra que aconteceram nessa cidade alemã. E em 1947, então, começou a se discutir essa questão da ética, né? E uma das coisas que ficou claro é a importância do consentimento do sujeito da pesquisa. Isso é graças ao Código de Nuremberg, né, que garante a autonomia da pessoa humana, ou seja, a necessidade fundamental de consentimento. Passado mais um pouquinho de tempo, em 1964, houve a Declaração de Helsinki, onde a Associação de Médicos do Mundo
começaram a discutir as questões de ética relacionadas às pesquisas biomédicas. Ali, mais uma vez, reforçando, né, a importância de valores como a integridade, a diversidade dos indivíduos humanos, mas também dos grupos sociais, né, o respeito às liberdades dos indivíduos e dos grupos sociais. A Declaração de Helsinki ela já foi revisada 10 vezes, ela já está na 10ª versão. O último encontro para revisar a Declaração de Helsinki foi no Brasil, no ano de 2013. Uma das revisões da Declaração de Helsinki... não, estou pulando aqui, peraí. Mas, apesar disso, né, em 1966, um pesquisador, ele avaliou dezenas de estudos e ele observou que ainda estava muito distante do que foi acordado, tanto no Código de Nuremberg quanto na Declaração de Helsinki. Ele observou que as pesquisas ainda não estavam respeitando, né, os princípios acordados internacionalmente. E ele fez um apontamento muito importante, um alerta, né, que esse desrespeito à dignidade humana, ele feria principalmente os mais vulneráveis, ou seja, realização de pesquisas com riscos em crianças com deficiência mental, em idosos em asilos, em presidiários, né, pessoas, né, com privação, né, de liberdade. Então, as pessoas mais vulneráveis estavam expostas às pesquisas com maiores riscos, né? Esse alerta que ele fez em 66. Então, em 75, foi a primeira revisão da Declaração de Helsinki, e ali ficou decidido que era importante a criação dos comitês de ética em pesquisa, os CEPs. Isso na primeira revisão da Declaração de Helsinki, que foi foi no Japão. Bom, posteriormente, nós tivemos a denúncia de alguns casos nos Estados Unidos, né, de problemas éticos na pesquisa. Então, houve uma pesquisa com pessoas em privação de liberdade em Stanford, onde foi utilizado técnicas violentas, punitivas, consideradas abusivas. Houve também um outro estudo nos Estados Unidos, agora não me recordo, agora eu não vou me lembrar o nome certinho da cidade, mas tem no material que a gente vai mandar para vocês, onde foi pesquisado pessoas com sífilis. E no grupo controle, centenas de pessoas com sífilis não receberam tratamento, porque era um grupo controle. Bom, tudo isso mostrou que era muito importante, né, a gente queria pensar, né, em princípios da ética biomédica. Só que até aqui, e aqui cabe uma crítica, né, da gente da área de humanidade, da área de ciências humanas, porque historicamente os comitês de éticas eles são ligados à pesquisa em saúde. Então a gente, né, até a ANPED e os pesquisadores da área da saúde, da área de ciências humanas, pede esse olhar, né? Já existem instituições que têm separado, né, o CEP para lidar com pesquisas em seres humanos e o CEP para lidar em pesquisa com animais, pesquisas que envolvem da área da saúde, né? É preciso ter um olhar delicado, mais delicado, né, para as nossas pesquisas em humanidades, né? Bom, e aí, em 1996, a gente tem a publicação da primeira resolução brasileira que cria o sistema CEP-CONEP, né? O CONEP, ele fica lá na plataforma, fica lá no Ministério da Saúde, né? E ele que acaba controlando todos os CEP, todos os comitês de éticas do Brasil, né? Isso, essa criação de 1996. E aqui é importante destacar o seguinte, olha lá, eu estava falando de muito antes de 1996, né, gente? Mas a gente precisa pensar que durante muito tempo, né, 24 anos, nós vivemos uma ditadura militar. Então, a gente estava em uma constituição de ditadura militar. Então, o Brasil, o Congresso Brasileiro só assinou os acordos internacionais que eu estou falando anteriormente em 1992. O Congresso Brasileiro só assinou esses acordos internacionais em 1992. Então, só em 1996 que teve essa resolução para criar, né, o sistema CEP-CONEP no Brasil. E em 2012, nós tivemos uma nova resolução, a 466, que cria a Plataforma Brasil, que a Aline vai falar
com mais propriedade, com mais detalhamento para a gente. Tá ótimo, Jana. Então, esse breve panorama histórico, assim, acho que ele é importante para a gente situar, né, o porquê que hoje a gente tem um comitê de ética e por que as nossas pesquisas precisam passar por esse comitê. Quer falar mais alguma coisa, Jana? Porque você está no seu horário. A Jana vai dar aula agora 8h40, gente. Então, a gente Não, eu quero só agradecer, tá? E desejar para vocês uma boa oficina, tá bom? Obrigada, Beijinho, gente. Tchau. a gente sabe do seu corre e a gente continua por aqui, tá? Obrigada, gente. Boa oficina. Tá ótimo. Dando sequência, então, a gente agora já entendeu, eu vou compartilhar novamente, só abrir aqui para poder a gente dar tchau para ela. Então, assim, a gente, na nossa agenda hoje aqui, a gente vai falar depois desse panorama histórico, né? A gente vai falar dos aspectos normativos, do projeto da documentação para submissão, das pesquisas online, que eu acho que é importante pelo que a gente viu aqui, né? E a pandemia também trouxe para a gente essa necessidade de adequação das nossas pesquisas para o modo online. Então, assim, já temos resolução para isso, tá? Falar da Plataforma Brasil, que é hoje onde se concentram aí as questões do CEP, do Comitê de Ética na Pesquisa, e o material de apoio no nosso Drive, tá? E aí, gente, pós-falado, né, essa questão dos marcos históricos, a gente, quando fala de pesquisa, ciência e ética, a gente tem um tripé onde as coisas se encaminham juntas, né? Não dá para caminhar só a ciência sem a pesquisa e sem a ética. Não dá para caminhar só a pesquisa sem a ciência e sem a ética. Então, falar de ética, né? Ética quer dizer, né, pela etimologia da palavra, eu anotei aqui duas opções, né? A morada do ser e o modo de ser. Então, a gente está falando de ser quando a gente fala de ética, está falando de vida. Então, eu penso, né, que essa organização do Comitê de Ética, né, essa necessidade histórica que vem sendo construída, ela é justamente para defender a vida, né, para defender os nossos direitos e das nossas humanidades, né, de ser quem a gente é e de poder fazer escolhas. Então, é disso que a gente está falando aqui. E aí, eu só vou abrir aqui um panorama que acho que a gente pode até falar, antes da gente prosseguir, falar um pouquinho sobre isso. Nas universidades de vocês, como que funciona? Então, eu vou dizer um pouquinho como é que funciona na Rural, e aí depois a gente parte para os trâmites, né, e para as propostas que a gente está aqui hoje. Na Rural, assim, todas as pesquisas, elas precisam passar pelo Comitê de Ética na Pesquisa. E aí, até um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha um comitê muito ativo, que a gente não precisava passar pela Plataforma Brasil. O que acontece na Plataforma Brasil? A Plataforma Brasil concentra, né, tem um Comitê Nacional de Ética na Pesquisa, e aí as universidades que não têm, né, os seus comitês de ética na pesquisa encaminham para a Plataforma Brasil, né, os estudantes, e os projetos de pesquisa. A Plataforma Brasil encaminha para o comitê de ética assim, mais próximo da casa do pesquisador, né, pelo seu endereço. E aí os comitês fazem as avaliações, mas nesse momento a gente está sem comitê de ética na pesquisa na Rural. Então, assim, dificulta um pouco, né, a nossa ação de submissão de projetos, porque a gente submetia direto, né, abria um protocolo na universidade e submetia o projeto. Então, como a Jana falou, como a gente podia submeter diretamente no projeto da universidade, ele já tinha um olhar um pouco mais sensível para as pesquisas humanas da educação, então a gente já estava construindo uma cultura, porque as legislações que a gente tem hoje, as exigências, elas são majoritariamente voltadas para as pesquisas biomédicas e médicas, com procedimentos aí mais específicos, invasivos, e a gente, quando fala de pesquisa com seres humanos, a gente está falando de um outro movimento, que tem dois lados disso, né? O primeiro lado é que a gente encontra muitas dificuldades em ser compreendido, né? Porque a linguagem é outra, os processos são outros, e às vezes processos muito duros que não cabem nas pesquisas com seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, o nosso movimento de passar por esse comitê exige mudanças, né? Exige olha, eu pesquiso, eu quero passar pelo comitê de ética, então a gente precisa de adequações. Então, assim, é importante também que a gente faça esse movimento de submissão para a gente mudar uma cultura. E aí, aos poucos, a gente tem construído, né, novos documentos, novos protocolos,
para que a gente possa garantir a ética na pesquisa sem deixar de ser éticos, né? Sem deixar os protocolos que já existem. Pode falar, Dara. E aí, no caso, me surgiu até aqui uma dúvida, não sei se você vai conseguir me responder. Esse conselho, no caso, é montado por quem? Professores ou alunos que gostariam de se inscrever? É justamente um conselho. Ele é formado por diferentes pessoas das universidades. Aí geralmente tem uma eleição, uma votação. Eu vou dizer como é que é lá na Rural. Lá na Rural, o comitê de ética na pesquisa, as pessoas se candidatam, gente, parece que é um trabalho voluntário, né? Parece que o professor não ganha na Rural, né? Ele não tinha nenhum bônus por isso. Então, acaba sendo um trabalho de dedicação mesmo. E aí forma uma comissão que ela se reúne uma vez no mês para avaliar os projetos que foram submetidos. Então, tem professores de diferentes institutos, mas são servidores, tá? Mas tem comitês que eles contam com pessoas da sociedade civil organizada também. Lá na Rural não tinha essa pessoa, mas é um comitê que se forma de diferentes áreas. Durante muito tempo, eu sou da educação física, né? 2 professores de educação física, eles eram parte desse comitê. Então, lá na educação física, a gente criou, né, a cultura desde a graduação. A graduação, os projetos da graduação não são obrigados a passar pelo comitê de ética na pesquisa, justamente porque se entende que são pesquisas iniciais, que o aluno está aprendendo a pesquisar, e ele está sendo bem supervisionado por um orientador, e a maioria das vezes não envolve pesquisas aplicadas, que envolve diretamente entrevistas, questionários imensos. Então, mas, assim, como é uma cultura, né, que a gente está falando aqui, de criar cultura, lá na educação física, desde a graduação, todo mundo submete seus projetos. Então, isso já foi justamente porque a gente tinha 2 professores que estavam envolvidos diretamente no CEP, tá? Então, assim, o CEP, eu vou até... Deixa eu compartilhar aqui novamente, que está escrito aqui o comitê CEP, gente, é o Comitê de Ética na Pesquisa. Só que as universidades, elas criam as suas siglas, né? Então, assim, qual que é a função, né, do Comitê de Ética? Examinar os aspectos éticos, está aqui na coisa, os aspectos éticos de pesquisa que envolvem seres humanos, como também a adequação de atualização das normas, podendo, portanto, consultar a sociedade sempre que julgar necessário. Então, assim, isso aqui está na resolução, que a gente foi tirando os pedacinhos das resoluções aqui. Ó, mesmo considerando, isso é um ponto importante, que não são obrigatórias para as pesquisas nas áreas de ciências humanas e sociais, essas normas concentram-se na preocupação em resguardar os participantes da pesquisa e não consideram as especificidades das pesquisas online. Independentemente da existência ou não de um sistema de regulação de ética em pesquisa para as ciências humanas e sociais, os pesquisadores dessas áreas precisam adotar uma conduta ética de modo a proteger a integridade dos seus sujeitos de pesquisas, sejam elas em espaços físicos ou online. Então, assim, isso é uma discussão muito atual, em relação às pesquisas online, é uma discussão atual, uma discussão necessária, e uma discussão também das ciências humanas e sociais, né? Oficialmente, não existe essa exigência do Comitê de Ética, porém, se a gente trabalha diretamente com seres humanos, existe a necessidade. Então, assim, é um pouco ambíguo, né? Não existe porque é das ciências humanas, mas se você está pesquisando com seres humanos, existe a obrigatoriedade. Então, por mais que um documento diga que sim, outro diga que não, então, na dúvida, e para resguardar por quê? Né? A gente, às vezes, envolve... Eu estou trazendo aqui algumas questões de experiência pessoal mesmo, né? Como eu disse que eu sou de educação física, e lá a gente já tem a cultura de submeter, então a gente já passou por vários projetos, então algumas coisas a gente vai aprendendo no caminho com os erros, né? Às vezes você investe um projeto assim, de anos, um projeto guarda-chuva, que tem vários projetos junto com você, e coisas acontecem, justamente porque a gente está pesquisando com seres humanos. Então, o ato também de submeter o seu projeto e ter uma aprovação do Comitê de Ética da Pesquisa, tanto resguarda o pesquisador, que está ali naquele investimento de energia e construção de conhecimento,
quanto também da pessoa que está sendo pesquisada. Então, coisas do tipo acontecem. Eu aceito fazer parte do seu projeto, responder ou fazer o que for a sua proposta, e de repente depois eu me sinto, eu não quero mais, eu não aceito mais fazer isso. É um direito que a pessoa tem. Mas você também podem acontecer processos da pessoa se sentir lesada de alguma forma, pode acontecer no nosso caso, né, da escola autorizar e quando você vai fazer pesquisa, a escola desautorizar. Então, toda vez que você normatiza, né, oficializa um projeto de pesquisa no Comitê de Ética na Pesquisa, você garante uma seriedade. Então, se de repente a escola que autorizou ou desautorizar, mas olha só, eu estou aqui de acordo com o Comitê de Ética na Pesquisa, eu estou aqui salvaguardado, orientado, institucionalmente autorizado a fazer essa pesquisa, e aí você consegue, né, de alguma forma, trazer esse movimento de autorização também, que ele é importante, ele é essencial para que a pesquisa aconteça. Então, submeter o projeto é estar dizendo que, olha, está tudo bem com o meu projeto e a gente pode conversar sobre isso, porque ele já está aprovado, então você garante, né, uma seriedade maior, né? Você agrega aí uma seriedade ao seu processo. E aí eu queria perguntar para quem está aqui qual é o tipo de experiência que vocês têm em relação a essa questão de ética na pesquisa? Vocês já submeteram, têm dificuldade para a gente poder encaminhar para a próxima fase, que é uma fase um pouco mais prática? Tem alguma questão inicial para saber se a gente vai conseguir responder durante o processo ou a gente vai seguindo? Posso seguir, então? Por mim, tudo ok. Não entendi, Dara. Tudo ok por mim, desculpa. Então, eu vou seguir, então. Por mim, pode seguir também, tá tranquilo. Para esse movimento, então. Tranquilo, sem problema. Inclusive, eu acho que... Então, vamos seguir, então, para a parte do... Modelo zero, Fala. mod zero. Show. Como eu disse, eu vou compartilhar depois esse documento que a gente criou para a gente poder se situar, né? Então, agora que a gente lá na Rural está sem o Comitê de Ética na Pesquisa, como que funciona para a gente submeter tudo isso, né? Eu vou falar primeiro da submissão, né, pela agenda, depois eu vou falar de algumas especificidades das pesquisas online, que é o nosso calcanhar aqui. Eu sei que Maristela, Janaína, a gente desenvolve nossas pesquisas também online. Arnaud, eu não sei, mas ele disse que é da tecnologia. Dari e Luciana. Eu acho que hoje, com as questões que a pandemia nos trouxe, né, inevitavelmente, em algum momento, a gente passa pelo online. Seja pesquisando nas redes sociais, seja fazendo grupos online pelo Zoom, pelo Meet, seja utilizando, né, Google Forms. Tudo isso, eu acho que, de alguma forma, né, as nossas pesquisas são atravessadas pelo online. Então, a gente vai falar, depois que a gente falar do processo, né, do que eu preciso, o que tem que ter no meu projeto de importante para eu poder submeter, aí a gente fala das especificidades do online. Tudo bem? Pode ser? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Qualquer coisa, gente, pode me interromper, porque eu não vou estar com o chat aberto agora. Mas pode me interromper, não precisa nem levantar a mãozinha, a gente está aqui em poucas pessoas, então a gente pode avançar. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu estou. Dos aspectos normativos e documentos necessários. Como isso aqui é uma oficina, né, a ideia é que a gente faça bote a mão na massa, né? Então, eu vou colocar aqui alguns links no chat para a gente poder conhecer, né, as interfaces. Se você tiver aí no computador, quiser dividir a tela, você consegue. Então, vamos lá. A Plataforma Brasil, né, seria a criação desse Comitê Nacional de Ética na Pesquisa, é um lugar central onde estão todos os comitês de ética na pesquisa, das universidades e instituições que têm o seu Comitê de Ética na Pesquisa. Então, por exemplo, agora a gente está sem Comitê de Ética, a Plataforma Brasil vai encaminhar para outro. Nunca vai ficar sem. Então, vai ter sempre um comitê que vai, até que o nosso volte, né? Não sei como é que está essa situação. Tem até um aviso lá na Rural, no site.
Então, ele vai concentrar e vai dar encaminhamentos a tudo isso, tá? Então, o primeiro passo para poder a gente ter acesso a essa plataforma é fazer a inscrição na plataforma. A gente até queria fazer esse momento agora, mas assim, para fazer a inscrição na plataforma, a gente precisa de 3 coisas, né? De uma foto do seu rosto, né? De uma foto que apareça bem você, o currículo Lattes, né? Tanto o link quanto o arquivo em PDF para subir, e um documento oficial com foto. Então, isso tudo aqui é necessário para fazer a inscrição na Plataforma Brasil. E aí, depois que você faz essa inscrição, é uma inscrição muito simples, eu vou colocar o link aqui. Deixa eu colocar o link aqui para vocês irem experimentando a interface. Não sei se vocês conhecem, mas é mais para a gente poder sentir também, né, essa Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode ir falando, estou ouvindo. Ele linka com aquele acesso eGov também? Ele puxa os dados lá do eGov? Eu acredito que sim. Eu acredito que esteja integrado, sim. Mas você tem que fazer tudo de novo. Ainda não está numa mesma plataforma. Mas parece que quando você vai botando assim, ele já puxa algumas coisas, mas você tem que colocar ainda tudo. Eu acredito que esse é um projeto futuro, tá, Arno? Parece que as coisas tendem a se integrar futuramente, mas nesse momento, você precisa escrever tudo de novo, submeter tudo de novo. E aí, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Quando você clicar, você vai abrir uma plataforma assim, né? A Plataforma Brasil, o governo brasileiro, ele está também no Saúde Gov, mas ainda não está integrado no eGov, mas isso é uma coisa que vai acontecer muito em breve. E aí você vem aqui no Cadastre-se, eu vou clicar aqui, mas aí não vou conseguir fazer o cadastro, porque eu já sou cadastrada e tem que colocar o CPF, tá vendo? Nacionalidade, e aí não avança, porque avança só até aqui. Aí vem a questão do CPF, tá vendo? O currículo Lattes, o link. No final, você para poder fazer o link senha, você precisa de subir esses documentos que eu falei, tá? E aí, fazendo isso, você vai receber um e-mail, você vai confirmar, né, o e-mail e tal, e você vai continuar no... Ai, gente, sumiu a minha... Deixa eu abrir de novo aqui. Porque tá aqui. Muito bem. E aí, gente, antes de você começar, então, a primeira coisa que você vai fazer, número 0, número 0, é fazer a inscrição na plataforma. E aí você vai precisar de foto, currículo, em PDF, né? E o seu documento com foto já prontinho ali escaneado. E aí, antes de você começar todo aquele processo de submissão, existem algumas coisas que são imprescindíveis que a gente vai falar aqui agora. E aí, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando que a gente vai falando. Você vai precisar do projeto de pesquisa, tá? Que ele está em 2 versões. Você pode, eu já tenho uma pesquisa que eu vou submeter. Você pode pegar esse projeto e colocar, mas você tem um projeto que você vai cortando e colando dele e colocando na plataforma, que tem algumas coisas específicas, tá? Que a gente vai falar delas agora. O termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento muito específico, que a gente chama de TCLE, que ele precisa de características também muito específicas que a gente vai falar agora, porque várias vezes, por exemplo, na Rural, uma coisa que era o calcanhar de Aquiles das nossas pesquisas era o comitê de ética, o TCLE, sempre voltava do comitê, por conta mesmo de detalhes que não estavam de acordo com as resoluções. Então, a gente vai falar disso agora. O termo de uso de imagem, essencial nas pesquisas online, por mais que você não vá divulgar imagens das pessoas, por mais que você não vá fazer os prints de tela, você só vai pegar o que ela falou, da maneira que ela falou, como você está no ambiente online, que inevitavelmente você vai lidar com a questão da imagem da pessoa, né? Aqui no caso, por exemplo, você pode optar por abrir ou não abrir a sua câmera, mas se em algum momento você abrir, está tudo sendo gravado. Então, quando você está lá no site, né, quando você faz a sua inscrição no evento, está dizendo que algumas imagens poderão ser gravadas, tem um termozinho lá que quando você se inscreve, você, por estar aceitando se inscrever, você já fica ciente dessas questões. O termo de compromisso, que é o termo de compromisso assinado pelo responsável da instituição a qual você pertence. Então, ao final do preenchimento da Plataforma Brasil de todo o processo
dos projetos, o sistema vai gerar para você esse termo de compromisso, que não é você que assina, que é o principal responsável pela sua instituição. Lá na nossa universidade é a direção do PPG-DUC, né, que a gente que está ligado ao programa de pós-graduação é o coordenador do programa de pós-graduação. E aí existem várias possibilidades. Poderia, inclusive, ser o reitor da Rural, né, mas que é mais difícil. Mas aí tem outros documentos que vai depender do tipo de pesquisa que você faz, que é o termo de assentimento institucional. Por exemplo, eu vou pesquisar na escola, né? Aí existem secretarias que têm processos específicos para isso. Existem secretarias que não têm, então a escola pode assinar. No caso da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que é o que a gente acaba pesquisando muito, que tem aqui, já existe um processo específico para essa autorização, que é o termo que diz assim, olha, aqui tem você já entrou em contato comigo, eu já entendi a sua pesquisa e aqui tem o que você precisa, então pode pesquisar aqui. E o termo de assentimento, que é no caso de pesquisa com menores de 18 anos de idade. E assim, é interessante falar sobre isso, porque é possível, sim, pesquisar com crianças e menores e pessoas com deficiência, é possível, sim, desde que exista um responsável por aquela pessoa que também assine o TCLE. Então, são 2 documentos nesse caso. Então, é importante deixar isso claro. A gente também, lá na Educação Física, teve uma época que a gente fez aplicou um teste, né, de desenvolvimento motor com muitas crianças, gente, muita criança. A gente ia nas escolas testando, aplicando, porque o teste era uma brincadeira, mas a gente filmava e usava aquilo para análise de dados, né, do teste especificamente. Então, a gente acabava tendo que um trabalho assim bem grande, porque a gente só podia colocar a criança para fazer o teste, a criança que tivesse o assentimento dos pais, e a criança também tinha que querer participar. E aí existem algumas possibilidades, né? A criança pode dizer que quer participar, o pai pode autorizar e você ter essa autorização verbal e registrada de alguma forma, mas o mais comum mesmo e o mais seguro é fazer o TCLE assinado, tá? Existe a possibilidade da autorização, olha, eu estou aqui te autorizando. Existe. Eu gravar, existe também. Mas o que salvaguarda a gente, né, de pesquisador e pesquisadoras de uma maneira mais segura é a questão mesmo do documento assinado, tá? Alguma dúvida inicial? Então, para a gente submeter lá na plataforma Brasil, a gente precisa do projeto, é o mínimo, do projeto, do termo de consentimento livre e esclarecido, que é o documento que você vai entregar para os seus participantes assinarem, dizendo que concordam com aquela pesquisa, e a autorização da sua instituição para dizendo assim, olha, essa pessoa tem esse projeto vinculado aqui à minha universidade e ela está autorizada a desenvolver essa pesquisa. Ponto. Então, você não vai conseguir submeter na plataforma Brasil se você não tiver esses 3 documentos que são o mínimo, tá? Então, foca no mínimo, que aí depois, dependendo da sua especificidade, você vai precisar de outros documentos. E aí, alguma dúvida aqui? Posso seguir? Então, vou seguir. Uma dúvida, peraí. Pode falar. Então, para você submeter, para esse termo de consentimento, você já tem que ter, por exemplo, você vai fazer um trabalho na escola, mas você, com quem você vai participar para ter autorização deles? Você não precisa que eles estejam assinados, você precisa do documento pronto para o Comitê de Ética ler esse termo para saber se ele está de acordo com a sua pesquisa. E aí eles vão meio que comparar, olha, aqui contempla todos os requisitos necessários do TCLE, contempla, então tá ok. Não tá ok, tá faltando isso, aí cai em pendência. O termo de consentimento não precisa estar assinado para você submeter, não. Só o do assentimento, lembra que não, esquece assentimento. O termo de compromisso, o assentimento também, se você for pesquisar na escola, mas essencialmente você precisa de 3: do projeto, do modelo, né? Vamos falar assim agora, do modelo do TCLE, que é o termo de consentimento esclarecido, que as pessoas da sua pesquisa vão responder, e da carta de compromisso, né? O termo de compromisso que a sua instituição assina dizendo, olha, essa pessoa ela é verdadeira, ela é pesquisadora dessa universidade e ela pode desenvolver o projeto dela. Então, são esses 3 documentos que você precisa. O primeiro e o segundo é você que faz. O último, esse da instituição, no nosso caso do PPG-DUC, a plataforma Brasil vai gerar isso ao final e você vai levar, né, no nosso caso, quem assinou foi a Annelise, assinou, me devolveu e eu submeti junto com a minha
com o meu projeto lá na Plataforma Brasil. Entendi. Entendeu? Então, foca na missão. Tem até um quadro branco aqui que a gente pode colocar aqui para a gente poder... Ó, vou colocar aqui para a gente não esquecer. É básico do básico do básico, que precisa do projeto, que a gente vai falar dele agora. O que tem que ter nesse projeto para eu submeter, né? O TCLE modelo. Ai, deixa eu botar com... O TCLE modelo, vou botar assim modelo porque ele não precisa estar assinado. E, no caso, o termo de compromisso que gera na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil que vai gerar isso daqui. Vou botar aqui, para a gente não... Ai, Jesus. Então, são informações importantes. Isso daqui é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente precisa para poder começar a submissão. Então, faz o cadastro. Vou botar aqui. Fazer o cadastro. E aí, depois, na submissão, a gente precisa disso daqui. Depois eu arrumo isso daqui e mando para vocês. Então, é trabalho antes de entrar na plataforma. Fazer o cadastro, já tem e-mail, já tem senha, já está tudo lá. E depois a gente tem que ter isso daqui para começar. Então, vamos lá. A verdade é que parece que é muita coisa, de fato mas você vai usar daquilo que você já tem. Você já tem um projeto de pesquisa que você está desenvolvendo, né, na universidade. Até que você vá a campo, esse projeto já existe. Então, as informações você vai tirar desse projeto que já existe, vai fazer esse projeto mais compilado, mais direto, mais reto, para poder submeter na plataforma. E aí, o que tem nesse projeto? O que precisa ter para a gente poder submeter e tal. Então, tá tudo nessa norma aqui, que também vai estar no Drive, para a gente entender o que precisa ter para a gente poder submeter. Então, ele vai ter uma capa, né? Você pode usar a capa e a contracapa que você já usa no seu projeto aí da sua universidade. Você vai aproveitar, botar quem é o orientador, pode colocar tudo direitinho. Vai ter índice, daquele jeitinho da ABNT mesmo, né? Então, aqui, olha, o projeto de pesquisa é um documento fundamental para o sistema CEP-CONEP, para proceder na análise da ética da proposta, devendo ser formado pelo pesquisador. Em caso de projetos multicêntricos e internacionais revisados, interpretados corretamente e traduzidos em português, não é o nosso caso aqui, né? Às vezes o seu projeto pode ser ligado a um projeto maior que é desenvolvido na Alemanha. Eles vão precisar desse projeto maior também, já traduzido para o português, para poder fazer a avaliação. Os itens do projeto variam de acordo com a natureza dos procedimentos metodológicos utilizados. Mas eu botei aqui como base aquilo que, geralmente, quem pesquisa com educação precisa, que é o nosso caso aqui, tá? Então, vai ter o tema. É importante você saber, né, essa questão contida no título. É importante porque lá na Plataforma Brasil, ele vai pedir o título fantasia é o tema. Então, é importante você ter essa informação. O objetivo, tá vendo? Isso aí você vai tirar do projeto que você já desenvolve, né? O objetivo da pesquisa. O que você quer com aquela pesquisa? É bom ser bem específico mesmo, né? A gente que pesquisa com educação, a gente floreia bastante a nossa escrita, né? A gente capricha lá, faz aquelas coisas bem bonitas. Aqui, não. Aqui você precisa ser o mais direto possível. Olha, o objetivo dessa pesquisa é isso. Eu quero compreender como que isso acontece. Eu quero mensurar isso. Então, assim, aqui a gente, de fato, precisa adequar a nossa linguagem. Lembra que a gente está falando que o CEP ele é ligado às ciências da saúde biomédica? A gente está aqui numa militância de formas outras de pesquisar, mas o pessoal que está lá, a maioria é do pessoal das pesquisas médicas e biomédicas. Então, se você gastar muito o seu português, né, o seu latim, pode ser que isso seja uma coisa que dificulte a aprovação do seu projeto. Então, o mais reto possível, tá?
relevância social. Por que o seu projeto é importante? Não para você, enquanto pesquisador, o trabalho vai ser importante para as discussões acadêmicas. Não, isso daí não tem relevância social nenhuma. Tem relevância para você, mas para o outro, né? Então, é importante você deixar, não, olha, com a minha pesquisa, eu pretendo, no meu caso, né, identificar novas formas de formação de professores na modalidade online, tão importantes, dada a condição de isolamento social na pandemia Covid-19, e aí você ser bem específico naquilo que isso vai contribuir socialmente, tá? Objetivos da pesquisa. Ih, gente, aqui eu falei objetivo está aqui embaixo, mas é objeto, aqui a quem se pretende pesquisar, né? Quem que você está pesquisando, né? O que você está pesquisando? O objetivo é aqui. Na questão do compreender, eu troquei, tá? Nem li, desculpa. Então, o objetivo, né? A que se pretende a pesquisa ser o mais direto possível. Se tiver objetivo geral específico, pode colocar aqui também, tá? Estou falando do projeto, depois você vai recortar isso daqui e jogar na plataforma. Local de realização da pesquisa. Esse aqui é bem importante, né? É bom dizer o local, se é uma escola, que escola, onde que ela fica, situar mesmo, né? Qual que é a instituição que vai estar envolvida, se terão mais pessoas, né? Mais instituições envolvidas, quem são essas instituições? Está ligado a um lugar específico? Não está ligado a um lugar específico? Eu estou falando assim de uma maneira geral, depois a gente vem para as especificidades das pesquisas online, tá? População a ser estudada, né? A amostra, a gente que é da educação não gosta muito desse termo, mas quem é que está sendo estudado, né? Quais são as características? Faixa etária, sexo, raça, etnia, dá uma olhada na classificação do IBGE. A gente vai fazer aqui meio que uma tradução do nosso projeto maior, que a gente tem, bonitão, uma tradução para o Comitê de Ética na Pesquisa, lembrando sempre que quem está do outro lado são pessoas que estão pesquisando, na maioria das vezes, né, nos procedimentos biomédicos e médicos. Então, a gente precisa ser direto. Olha, a população, eu vou trabalhar com um grupo de 30 professores que tem entre 25 e 50 anos, que trabalham no regime de 12 horas, da Prefeitura de Mesquita, e aí dando detalhes mesmo desse pessoal que vai estar junto com você, tá? As especificidades éticas da pesquisa com população indígena, dadas as suas particularidades, são contempladas na resolução complementar. Então, tem uma resolução que eu não sei se essa está no Drive, mas eu posso achar se tiver alguém que precisa dessa resolução aqui, que fala das pesquisas que são um pouco mais sensíveis, vamos dizer assim, né? Com pessoas de quilombolas, população indígena, pessoas em situação de vulnerabilidade social, população de rua. Então, existe umas resoluções específicas para esse público, tá? Garantias éticas dos participantes da pesquisa. Então, é muito importante você dizer, né, que o seu projeto está participando, está submetido ao comitê, e aí também o que garante que aquela pessoa vai ter integridade, né, física, mental, social, participando da sua pesquisa, né? Como que você salvaguarda esta pessoa? Como que você mantém o sigilo e a confidencialidade dessa pessoa? Protocolos específicos nas áreas de ciências e humanas por natureza possibilitam a revelação da identidade dos seus participantes de pesquisa e poderão estar isentos da obrigatoriedade da garantia do sigilo e da confidencialidade, desde que o participante seja devido informado e dê o seu consentimento. Eu vou falar isso aqui especificamente quando eu vou falar das pesquisas online mais para baixo um pouquinho, tá? Eu vou voltar nessa questão da garantia. O método a ser utilizado, detalhamento do método, no caso das etapas, o que acontece primeiro, o que acontece depois. E aqui também é o nosso calcanhar da educação, porque a gente entende o método como um processo que se constitui ao longo da pesquisa também, né? No nosso caso, que a gente faz pesquisa formação na cibercultura. Porém, a gente já tem um método, então é importante dizer que esse método já existe, que ele é publicado, que ainda que ele seja um método mais sensível, ele está de acordo com as normas éticas, ele respeita o indivíduo enquanto ser humano. Então, assim, mais uma vez, é um ponto de militância.
A descrição da forma de abordagem ou plano de recrutamento dos possíveis indivíduos, os métodos que afetam direto ou indiretamente os participantes, né? Isso é quando a gente faz pesquisa assim com entrevistas, grupos focais, é importante você dizer, né, como que isso será feito. O cronograma, que geralmente a gente já tem também nos nossos projetos, que a gente meio que recorta e cola, né? Quais são as etapas, e aí nessas etapas é bom colocar a submissão do projeto ao Comitê de Ética na Pesquisa, a anuência da instituição de ensino que você vai pesquisar, ou de outra instituição, quando que você vai procurar a sua amostra, né? Os praticantes culturais que a gente chama, quando que você vai procurar para elas assinarem o termo de consentimento. Então, assim, tudo isso é bom estar no orçamento, tá no cronograma, tá? Orçamento. Na Plataforma Brasil, né, por mais que a gente faça pesquisas por financiamento próprio, né, que infelizmente ainda esse é o caso da maioria das nossas pesquisas, a Plataforma Brasil, você não pode pular a questão do orçamento, né? Então, coloca lá que você está gastando com a sua internet, que você está gastando na assinatura da plataforma do seu Zoom, que você está gastando... Nossa, estou com... Que você está gastando com recurso de edição de vídeo, de áudio, recurso também de passagem, de transporte, coloca. Eu acho que é importante, né? Mesmo que o financiamento seja próprio, é bom a gente dizer como que está acontecendo, porque a gente ainda tem, né, essa cultura de pesquisar por conta própria. A gente tem pouquíssimas políticas públicas de financiamento das pesquisas, então acaba que bolsa é para muito poucos, né? Critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa, né? Quem é que está incluído, né? Quem é que vai fazer parte da sua pesquisa? Que características essa pessoa precisa ter? No meu caso, né? São professores de educação física da Prefeitura Municipal de Mesquita, que estão em sala de aula. Aí os critérios de exclusão são ao contrário, que não são professores de educação física, que são de outras instituições de ensino e que estão afastados da sala de aula. Então, daí eu tiro quem vai e quem não vai participar. Eu deixo claro quem é essa pessoa que vai estar comigo, tá? E aí, um outro calcanhar de Aquiles, assim, bem relevante das nossas pesquisas é essa questão aqui, olha. Riscos e benefícios envolvidos com a execução da pesquisa, tá? Por mais que a gente não esteja, né, lidando com pesquisas invasivas, com pesquisas que coloquem a pessoa numa situação de exposição, a gente trabalha com o que a gente chama de risco mínimo. Então, assim, não existe nenhuma pesquisa sem risco. Ah, Aline, mas ele só vai responder um questionário. Tá, mas se ele se sentir constrangido com aquela pergunta que apareceu ali? Se ele se sentir desconfortável em dizer que eu não quero responder essa pergunta, ela está aqui como obrigatória. Então, isso a gente chama de risco mínimo. São esses incômodos, são essas possíveis constrangimentos, né, que a pessoa que participa da sua pesquisa pode vir a ter. Então, ainda que a gente saiba que aquilo não vai causar um dano eterno na vida da pessoa, é um risco mínimo e precisa estar claro no seu projeto, né? Principalmente a questão do desconforto e constrangimento, que é o que a gente geralmente chama de risco mínimo, tá? E possíveis benefícios, né? Diretos ou indiretos. O que aquela pessoa ali vai contribuir com a participação dela, né? E é importante deixar claro que ela não vai receber benefícios financeiros, tá, gente? Isso é super importante, super. Ainda mais se o projeto for financiado, a pessoa pode gerar algum tipo de expectativa. Então, assim, no termo de consentimento, quando a gente for ver, isso vai estar bem claro, tá? Critérios de encerramento e suspensão da pesquisa, olha, a pesquisa não vai andar se acontecer isso. Esse critério aqui, número 13, não está lá na Plataforma Brasil, como obrigatório. Então, assim, vai passar e você não vai precisar colocar. Os resultados do estudo, né? O que você espera encontrar? Tem a hipótese lá também e tem o que você espera encontrar do resultado, tá? E da divulgação, né? Garantia do pesquisador de encaminhar os resultados de pesquisa para publicação, dando os créditos para esses autores. Por quê, gente? Porque o que acontece muitas vezes, né?
muitas mesmo, e não se preocupa com essa divulgação, né? É muito difícil, a gente sabe, as políticas são muito desafiadoras, mas a gente precisa garantir esse encaminhamento do que foi encontrado, porque no nosso caso, né, a gente está fazendo um mestrado e um doutorado, né? A gente estuda com dinheiro público, né? Existe um investimento na nossa formação. Então, a gente precisa garantir que a gente, olha, o que você fez esse mestrado todo, esse doutorado todo? Olha, eu fiz isso. Então, assim, é um movimento mesmo de devolutiva, né? Esse momento que é necessário. E, por fim, aqui a declaração de responsabilidade, que é aquela que eu falei lá, que o PPGEDUC, no meu caso, né, assina, dizendo, olha, essa pessoa aqui, ela é responsável por esse projeto e ela está vinculada à minha instituição, então ela pode fazer essa pesquisa, tá? E quando for o caso, a declaração o termo de assentimento, que a escola, no meu caso, né, a escola ou a Secretaria de Educação assina, dizendo, olha, essa pessoa aqui, a gente tem o necessário para poder essa pesquisa acontecer e a gente deixa essa pessoa ficar aqui com a gente, tá? Nossa, falei tanto, estou até engasgada. Mas, assim, eu acho importante a gente passar por esses processos, né? Porque são detalhes que você vai ter que colocar na Plataforma Brasil, mas a maioria daquilo dali já existe nos projetos de pesquisa. Então, você só vai adequar a linguagem, uma linguagem muito direta, sem floreios, respondendo aquelas questões, tá? Que estarão na plataforma para você recortar e colar. E aí, quando você submete na plataforma o projeto, você pode submeter o que você já tem, né? O projeto de pesquisa que você tem aí enquanto pesquisador, e aí, que eles chamam de brochura completa, né? Brochura do pesquisador. Então, e lá tem tudo, né? Tem as suas reflexões já, tem o seu referencial teórico, tem tudo lá. E o projeto mais direto, mais reto, que é o que você vai recortar e colar os pedacinhos na Plataforma Brasil, tá bem? Tudo ok enquanto o projeto? Vai ter dificuldade? Gente, vai ter dúvida? Vai. Pior que vai. E você vai ter que ir construindo isso, porque eu não sei qual é o referencial de vocês e como que vocês pesquisam. E aí, vale mais uma vez a gente lembrar da militância. É importante a gente passar por isso para a gente cada vez mais mostrar que a gente precisa de um olhar mais sensível para a educação, porque tem coisas ali que a gente não tem uma resposta direta para ter. E aí a gente faz o quê? A gente adequa, mas mostra que, olha, eu faço isso, mas eu também faço isso. No nosso caso, que a gente faz pesquisa formação na cibercultura, a gente, de repente, pode ter gente que entra na nossa amostra, né, no meio do caminho. E está tudo bem para a gente, né? E talvez isso no Comitê de Ética na Pesquisa não seja uma coisa que eles esperam, porque as pesquisas são sempre bem fechadas, bem tradicionais, e aí a gente tem esses desafios, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, lembra que era o projeto, a carta do PPGEDUC, né? A carta no meu caso, né? A carta da sua instituição que você pertence te autorizando a pesquisar e o termo de consentimento livre esclarecido. Então, o projeto a gente já deu uma passada para você saber o que você vai recortar e colar e botar na Plataforma Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a carta de anuência, a carta da instituição. Eu vou colocar lá no Drive também para vocês verem. Vou abrir aqui. Folha de rosto. Vai sair como folha de rosto, tá? Ao final do que você preencher, submeter lá e colocar todas as informações na plataforma, ele vai gerar uma folha de rosto, que é essa daqui. Ó, folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos, tá? Aí vai ter o nome do projeto, isso aqui tudo ele já gera para você, o sistema vai gerar para você, tá? O projeto, pesquisa, já vai vir com os seus dados e tal, termo de compromisso, ó, declaro que conheço, não, você vai datar e assinar, e aí a instituição proponente, isso aqui ele também já gera, ó, Universidade Federal Rural, e aí, esse documento aqui, depois que você assinar e você datar, você vai encaminhar para a sua instituição, para eles assinarem, dizendo que, olha, existe essa pessoa está aqui, e ela
está autorizada a desenvolver o projeto de pesquisa dela em nome da nossa instituição, tá? Então, isso daqui, o sistema vai... Para a gente que é do PPG Educ, tá, Arno? E Luciana. Luciana também é do PPG Educ, né? Dara, não sei. Dara, você é do PPG Educ? Aham. Sou do PPG Então, Educ. no nosso caso, a gente vai pegar essa folhinha e vai encaminhar para a Annelise, lá para a coordenação, e ela que assina e devolve para a gente. Quando ela devolver para a gente, aí você submete lá no... Sobe ela lá na Plataforma Brasil, vai ter um lugar específico para você subir ela lá também, tá? E aí, agora a gente vai para o terceiro documento, que é essencial dentro da ética na pesquisa, que é o TCLE, né? O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tá? Tem um exemplo aqui que também vai estar no Drive, eu vou mostrar 2 exemplos. O exemplo que está no Drive e o exemplo que eu usei para submissão. Esse exemplo aqui é o exemplo que eu peguei da Plataforma Brasil. Gente, peguei na internet de vários cursos que eu fui vendo, fui pegando várias referências, então achei esse aqui bem interessante, tá? O que precisa ter nesse termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Em forma de convite, alguns dos itens abaixo. Você está sendo convidado a participar da pesquisa, você foi selecionado para... Nananana, a qualquer momento você pode desistir ou retirar o seu consentimento. Gente, isso daqui é o princípio do TCLE, né? O termo de consentimento. Você tem que garantir para a pessoa que ela está autorizando, mas se ela não quiser mais autorizar, meu amor, ela também tem esse direito, tá? E que ela não vai ser punida ou ter algum prejuízo caso ela retire a participação dela, tá bem? Aí você vai dizer o objetivo do seu estudo, a sua participação, o que a pessoa vai fazer se ela aceitar participar, né? Os riscos relacionados à sua participação, e aí lembra do risco mínimo? Tem que ter o risco mínimo aqui, não pode ter, essa pesquisa não tem riscos. Isso sempre volta do comitê de ética, tá? Sempre tem o risco mínimo, sempre. Mesmo que seja desconforto e constrangimento, isso é considerado risco em pesquisa com seres humanos, tá? Os benefícios, olha, se você participar da minha pesquisa, você vai estar contribuindo, tá? As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais, assegurando o sigilo à sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a identificação. E aí, no final, a pessoa assina, e aí, dependendo do lugar, lá na Rural, a gente precisava de testemunhas de assinar também, tá? E aí, aqui, ó, tem outro modelo, né, para a gente continuar também. Esse aqui é complementar. Vou mostrar aqui o outro também que eu usei, que está mais organizadinho. Então, cabe para vocês também pensarem, né? Não, isso aqui. O termo de consentimento de imagem também vou colocar no Drive para vocês. Deixa eu compartilhar aqui o termo de consentimento de imagem. Acho que é isso. Isso, ó. Esse aqui também foi o que eu usei. Autorização de imagem, voz, cessão de direitos, e aí tem toda a questão, né, que esse modelo aqui, eu peguei quando ainda tinha o Comitê de Ética da Rural, então eu peguei com eles esse daqui. Então, tá dizendo, né, da questão tanto da imagem, quanto da voz, e a cessão desses direitos. E todos eles a pessoa pode revogar, entendeu? Tá pausado? Vocês conseguiram ver? Apareceu que estava pausado. Também está no Drive. Eu não consegui ver, não. Não. Espera aí que eu vou botar de novo. Apareceu uma mensagem estranha aqui. Por que está pausado? Tá. Ih, gente, deu ruim. Está pausado e não tá permitindo voltar.
mas eu vou colocar tudo no Drive, tá? Todos os modelinhos que eu consegui ao longo dessa trajetória aí de submissão, eu vou colocar no Drive. Que aí vocês podem só ir editando. Eu queria mostrar o meu, mas eu não tá compartilhando. Mas eu vou botar no Drive, tá? E aí o que eu usei, né, tá bem especificado o tipo de risco, o risco mínimo. Tem uma redaçãozinha assim bem bonitinha que vocês podem aproveitar para poder construir o de vocês. Então fica aí para coisa. E aí, já para a gente... Gente, se tiver alguma dúvida, é muita informação, eu sei. Mas como vai ficar gravado também, qualquer coisa vocês podem voltar na gravação e, enfim, também vocês vão ter meu contato, fico à disposição de vocês, tá? Então, olha só, vamos abrir agora as questões, né, em relação às pesquisas online, que é o nosso caso, né? A maioria das pessoas aqui, não sei, acredito que sim, em relação à questão das pesquisas online, né? E aí a gente tirou desse documento que a Amped, em 2019, também está no Drive. A Amped fez um documento sobre a ética na pesquisa. Olha, é um documento sensacional, tá? Fica a minha recomendação. São vários artigos que falam da ética na pesquisa num ponto específico. E aí, dentro dessa organização, ele traz algumas reflexões sobre as pesquisas que são os nossos casos em educação e traz também alguns direcionamentos, tá? Em relação à questão da pesquisa online, eu trouxe aqui alguns trechos desse documento que está específico, depois vocês podem até se inteirar um pouco mais, que fala de algumas especificidades. Então, assim, embora possamos arguir e concordar com essa referência que ele trouxe, que estruturalmente os problemas éticos das pesquisas online são similares aos observados nas pesquisas consideradas tradicionais nas ciências humanas e sociais, também o fato de que as pesquisas online geram questões éticas específicas, né? Então, a gente já estava militando pela questão das ciências, a questão da ética na pesquisa ser um pouco diferenciada com relação às humanidades, né? E agora, com as pesquisas online, tem mais especificidades ainda, né? Então, a compreensão entre o que é público ou privado, a necessidade e a forma de obtenção de consentimento livre e esclarecido e a garantia do anonimato e da confidencialidade. Isso, para nós, ainda é um calcanhar de Aquiles, gente. Ainda é. Tá? E aí ele traz uma reflexão sobre o público e o privado que a gente precisa pensar junto. Eu tenho algumas propostas aqui que a gente vai testar agora nesse projeto de pesquisa para a gente poder minimizar esses incômodos, né, e essas questões de público e privado, mas a gente precisa avançar nessa discussão porque a gente ainda não tem respostas para isso, tá? Pode falar, quem quer falar? Vou seguir, então, tá? Definições e expectativas individuais e culturais de privacidade são ambíguas e contestadas e mutáveis. As pessoas podem operar com espaços públicos e manter fortes percepções e expectativas de privacidade. Como, por exemplo, ele tem um exemplo aqui muito interessante da gente, tá? Como resolver isso, então, né? Para tanto, é necessário considerar o lado da integridade do contexto, de modo a observar que o contexto, que a informação que é produzida e a comunicação que é realizada para identificar o que é público e o que é privado, e, de outro lado, o fato de que as pessoas nem sempre têm essa consciência que estão publicando a ser tratado como público, tá? Isso implica, eu vou até botar em negrito essa parte, né? Isso implica em estar atento, por exemplo, ao caso de ter acesso como membro a um fórum de educação. Olha só, isso aqui é muito específico da gente, ó. Faz de conta que existe um fórum, né, sobre educação e tecnologia. Não lhe autoriza a usar as mensagens que eles circulam para uma pesquisa como se fossem públicas, né? Os produtores dessas mensagens podem não desejar que elas tenham o uso além do objetivo do fórum. Então, assim, isso é uma coisa para a gente pensar, né? A gente que pesquisa lá, que abre um AVA, que está lá na mediação ativa com os alunos e está fazendo as nossas pesquisas, necessariamente a gente precisa dizer que ali você tem esse papel de mediador e que você também tem o papel de pesquisador. E a gente precisa dizer e conversar com essas pessoas se elas autorizam que ela faça parte daquele momento de pesquisa. Então, assim,
Isso a gente tem conversado muito, né, em relação a isso nos nossos grupos, e nas nossas pesquisas, para dizer assim, até que ponto, né, a gente pode usar isso como dado de pesquisa, ainda mais a gente aqui que gosta de trazer as narrativas completas, que a gente gosta de conversar com o sujeito, como ele é, até que ponto isso está dentro dessa garantia aí do sigilo. Então, a gente precisa pensar um pouco em como que a gente lida com isso, tá? E aí, o consentimento, né, em relação a essa autorização que precisa ser dita, né, precisa ser firmada. Então, existe a questão da dispensa do termo de consentimento? Existe. Quando você trabalha com bancos de dados, né, do IBGE, esses bancos enormes, quando não trabalha especificamente com a pessoa, ainda que esteja online. Porque a gente pode estar trazendo atravessamentos para nós mesmos. Já pensou se a gente, de repente, faz um movimento completo, faz a nossa dissertação, a nossa tese, a gente publica, a gente começa a publicar artigo, e aí aquela pessoa vira para a gente e fala assim, olha, eu vi um artigo seu e que eu consegui me identificar e eu não queria que isso acontecesse, eu quero retirar o meu consentimento. Olha o trabalho que isso dá. E isso, gente, não é porque... Não são coisas impossíveis e improváveis, são coisas que acontecem, tá? Então, é para a gente pensar, né? No anonimato e na confidencialidade. Quando a gente está falando de pesquisas online, a gente precisa pensar muito no contexto das coisas, né? O fato de usar códigos ou nomes falsos não garante o anonimato do participante. Por quê? Porque existe uma coisa chamada rastreabilidade. Por exemplo, se você está num fórum do Facebook, no Instagram, ou então ou no Twitter e tal, e aí tem a foto, você esconde a foto, mas aí aquele grupo é um grupo específico, só com participantes, e você está naquele grupo, você consegue rastrear de quem é que ela fala. E aí você coloca o anonimato em questão. Então, assim, é muito importante a gente pensar sobre isso. Isso tem sido uma coisa que a gente tem pensado e se debruçado muito, porque é uma questão que a gente atravessa muito os nossos princípios de pesquisa. Muito. Maristela, que também é da mesma linha de pesquisa que eu, a gente trabalha com as pessoas, né? E a gente trabalha dizendo quem são essas pessoas. Mas isso, hoje a pessoa é uma pessoa, gente. Hoje a pessoa, ela diz uma coisa para você, ela pensa daquele jeito, não, eu estou aqui para contribuir, sim, eu estou aqui para dizer na sua pesquisa. Eu pesquiso no Instagram, tem a fotinha dos professores lá comigo, eu estou lá no meio daquelas fotinhas. E na hora que eu for colocar isso na minha tese, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Em como que eu mantenho, né, os princípios. Eu concordo com o meu eixo epistemológico e como que eu faço para poder garantir essa segurança tanto para o professor quanto para mim. Porque depois que a minha tese estiver publicada, depois que eu começar a fazer, depois que eu começar a colocar nos artigos as falas, os diálogos, as narrativas, as imagens e os sons, que é o que a gente usa para fazer a nossa tese, como que eu posso garantir que esse professor simplesmente vire para mim e fale assim, Aline, olha, eu não gostei do que você publicou, eu me senti, lembra do constrangimento, né? Eu não me senti bem e tal, e a pessoa até fica chateada com você, enfim. Então, são coisas que a gente precisa pensar e avançar, tá? O que tem acontecido, né, que eu tenho percebido em outros grupos de pesquisa, é a utilização de avatares, né, na carinha das pessoas, né? Na foto do perfil, que quando a gente pesquisa em ambientes online, sempre tem a carinha do avatar da pessoa, né? Ou a foto que a pessoa sobe. Então, a gente tem usado emojis, avatares, tem utilizado, como a gente também preza pelo uso do nome da pessoa, né? Não fantasiar o nome da pessoa, porque isso é uma questão do nosso eixo epistemológico. Só um minuto. A gente precisa pensar em alternativas outras que a gente tanto garanta que essa pessoa seja a pessoa que ela é, quanto garanta, né, o futuro disso, porque vai dar muito trabalho se a gente tiver que fazer o caminho contrário. Ou então vai criar, se a gente não conseguir fazer o caminho contrário, vai criar uma descredibilização. E se a gente não deixar claro isso lá no Comitê de Ética na Pesquisa, também não vai passar. Coisas que não passam no Comitê de Ética na Pesquisa é a utilização de imagens e vídeos.
não passem. Eles têm um cuidado muito grande em relação a isso. E aí, quando veio a pandemia, as pesquisas online deram um boom, eles criaram aquele documento que eu mostrei para vocês da seção do uso de imagem, tá? E aí a gente teve que se adaptar, então eles começaram a aceitar a imagem, porque não tem como dizer que eu vou pesquisar online e a imagem da pessoa não vai estar sendo utilizada, mesmo que eu não estivesse gravando, mesmo que eu não estivesse aqui produzindo um material junto com vocês. A imagem está aqui, a gente pode, de alguma forma, eu ou outra pessoa pode dar um print na tela. Então, assim, o comitê tem que avançar sobre isso, precisa avançar. Então, a gente vai criando subterfúgios para a gente poder conseguir que o nosso projeto passe. E aí, eu, por exemplo, coloquei a questão da produção de vídeo de maneira voluntária, né? E com a concessão do uso de imagem, do termo e tal. E parece que está dando certo, né? Deu certo para a submissão. Então, a gente vai acompanhar esse movimento. Então, assim, dada essa organização das pesquisas que a gente já desenvolvia, que já precisavam de adaptações, hoje a gente vive num movimento que precisa ainda de mais adaptações, tá? Então, gente, eu agora vou abrir para as dúvidas, perguntas. Pode perguntar. Ah, mas você já falou, não vai falar de novo. A gente tem meia hora ainda de coisa para a gente justamente... Quero que vocês me digam, assim, qual que é o maior desafio de vocês? E aí, qualquer coisa, a gente vai aumentando esse drive aí com mais coisas para a gente poder produzir os nossos projetos para submissão no Comitê de Ética na Pesquisa. Aline, Maristela, olha, obrigada aí, né, pela generosidade de vocês, do compartilhamento das informações, parabenizo já a oficina, estou adorando. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o encaminhamento aí ao Comitê de Ética das pesquisas online, se você puder mostrar um pouquinho como foi o seu, não sei se você tem aí seu documento. Tenho. Falar um pouquinho, mostrar um pouquinho o seu encaminhamento, porque a minha preocupação maior realmente hoje são as pesquisas online. Sim, são. E são por vários motivos, Maristela. A gente está ainda assim meio que brigando, né? Antes da gente começar, a gente estava falando dos nossos desafios de autorização. Ainda existe um receio muito grande com a palavra pesquisar. Quando você, no nosso caso, que é institucional, né? A gente está desenvolvendo trabalhos nas escolas e tal, você já gera opa, está aqui para me vigiar. E aí, quando a gente está nos ambientes online, né, a grande questão hoje que permeia as discussões é justamente a gente dizer para aquelas pessoas que a gente está ali também como esse pesquisador, que a gente na escola tem que falar, né, óbvio, né, mas de repente no ambiente online a gente já ficou assim meio que eximado dessa responsabilidade, né? Então, a gente usa, assim, os fóruns, né? Isso eu percebo que é uma prática do GPDoc, usar os fóruns, usar as redes para a gente poder construir, né? Fazer um construto de pesquisa e construir as nossas noções, desenvolver os nossos projetos. Mas eu acho que o que precisa da gente evoluir é justamente nessa informação. Olha, eu estou aqui também como pesquisadora, e eu estou aqui também, eu preciso da autorização de vocês. Eu acho que isso falta. Isso é uma coisa que a gente precisa evoluir. E aí, eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar a tela. E aí, Aline, assim, no nosso caso, inclusive, que a gente usa, né, se apropria da abordagem da pesquisa-formação, é deixar claro para eles que a gente também está aprendendo junto, né? Porque a pesquisa-formação, pesquisador, eu não gosto nem de dizer pesquisados, né? Porque eu acho que, nesse caso, todos são pesquisadores, né? São autores e coautores da pesquisa. Então, deixar isso claro para eles, né? Para os praticantes, que a gente está aprendendo junto ali, naquele momento, exatamente, né? Naquele período da pesquisa. E também, gente, Maristela, a gente precisa deixar claro esse movimento, e que é um movimento também que, de repente, no nosso caso, vocês também passaram por isso, e que aquilo dali é necessário para a inovação e crescimento e evolução da humanidade, né? Se não tem pesquisa, não tem inovação, não tem crescimento. Então, assim, é um paradigma que a gente precisa romper mesmo, dizer que, olha, a gente está aqui pesquisando, mas não é para o meu título, né? O título, às vezes, não adianta de nada, né? Mas é para dizer, olha, eu estou construindo aqui um conhecimento junto com vocês, e isso aqui é muito relevante
para a nossa prática, né? Para aquilo que a gente acredita. Eu acho que a gente precisa romper com essa barreira do pesquisador, né? Aquele cara que está vigiando. Não, eu estou aqui junto, né? E essa abordagem que a gente usa, pesquisa, formação e cibercultura, traz muito isso. Eu estou junto, eu também sou, sabe? Eu estou aqui com você, então eu também estou me pesquisando. Acho que também é bom deixar isso claro, acho que isso ajuda bastante. E muitas vezes a pessoa, né, entre aspas, que está sendo pesquisada, né, eu não gosto de muito falar essa questão, sabe muito mais do que o próprio pesquisador. Muito mais, muito mais. Então, é uma construção mesmo, é um paradigma que a gente tem que romper. Mas eu acho que é o que a gente precisa evoluir na questão de deixar claro para a pessoa, olha, a gente está fazendo uma pesquisa aqui. A gente está fazendo, então tá tudo bem, e tá tudo bem. Então, olha só, eu tô abri aqui, olha, na minha plataforma Brasil, tá? E aí, eu não sei como é que isso vai ser, gente, porque aqui tem dados, vai aparecer dados pessoais. Mas, enfim, vamos lá. Esse aqui foi o primeiro projeto que eu submeti, que ficou com pendência documental emitida pelo CEP. Por quê? Olha só, eu não dei muita sorte, porque eles enviaram meu projeto para a Unig, que é uma universidade aqui perto da minha casa, e aí eu enviei, e eles demoraram, para poder olhar o meu projeto, eles demoraram mais de 2 meses para poder me dar uma primeira resposta. Geralmente não é assim, geralmente é bem rápido. E quando eles me deram, a resposta era que eu estava com o cronograma defasado, mas eles demoraram tanto para responder que, de fato, meu cronograma defasou. Mas, enfim, né? Como a gente, lá na Rural, a gente ia pessoalmente e resolvia isso, né? Mas agora a gente não tem essa possibilidade. E aí eu vou abrir aqui, aí tem os dados, né, da pesquisa, isso tudo foi eu que preenchi. E aí ele gera, o sistema fica assim depois que você preenche, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o... Pronto, aqui, ó. Ah, não, peraí. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá. Deixa eu botar anterior. Ele não volta para a primeira, não. Vou ter que botar anterior. Então, vou começar aqui do 1. Informações preliminares. Então, olha, as informações preliminares que ele coloca aqui, ele já gera, o sistema gera tudo isso aqui para a gente, e aí você só vai completando. Na segunda parte, ó, área temática especial, isso vai aparecer exatamente assim para você, tá? A primeira, informações preliminares, são informações suas que o sistema já vai dar. Na segunda parte, no número 2, vai aparecer aqui, ó, áreas de estudo. No nosso caso, a gente não está em nenhuma dessas classificações aqui, ó, genética humana, reprodução, nada disso. A gente vai entrar aqui, olha, na grande área 7, né, do CNPq, que são as ciências humanas. Ciências humanas, você vai colocar o título da sua pesquisa, o título principal, né, tem o título fantasia e o principal, e aí quem é que vai ser o pesquisador principal, o sistema já dá as opções para você. E aí a terceira parte é o desenho. E aí o desenho, que é uma parte específica, é o que será feito, né? É tipo um resumo da metodologia. O que é o desenho, né? É o que você vai fazer. Olha, eu vou fazer isso dessa forma. E aí, eu não mostrei. Tem o manual que também está no Drive, o manual da Plataforma Brasil, que tem os prints da tela direitinho e tudo que você precisa colocar aí com as dúvidas também, tá? Financiamento, olha, financiamento próprio, e as palavras-chave do seu projeto, que você vai cadastrando as palavras-chave. E aí o resumo você vai tirar do seu projeto, a introdução você vai tirar do seu projeto, a hipótese, a gente não trabalha com hipóteses na pesquisa da formação, mas você intuitivamente espera, né, alguma coisa do seu projeto, então você coloca aqui o que você espera, o objetivo primário, que é o objetivo geral, o objetivo secundário, a metodologia, né,
E aí é importante aqui colocar os detalhes. Lembra que eu falei dos detalhes, né? Detalhes duros, diretos. Quem são essas pessoas? Como que elas são? Onde que elas estão? Como que vai ser feito? Tantos encontros, tantos não sei o quê. E no caso das pesquisas de etnográficas e etnografias, eu acredito que elas nem se encaixem na questão de submissão, porque você vai trabalhar com publicações, né, da internet, pesquisa jornalística, vamos dizer assim, que aí já tem outros procedimentos. Aqui a gente está falando de quando a gente trata, né, diretamente com um grupo específico de pessoas de maneira online. Riscos, lembra dos riscos? A questão do constrangimento, exposição, benefícios. O que aquela participação, né? O que aquela pessoa, o que aquela pesquisa vai trazer de benefício, né? Como que os dados serão analisados? Como que é a construção desse coisa? Eu coloquei aqui uma coisa que a gente não faz, a gente não faz análise de conteúdo na pesquisa de formação da cibercultura, mas quando eu não coloquei quando eu não falei de análise de conteúdo, o projeto não passou. Então, eu falei assim, então a gente coloca análise de conteúdo para poder... Porque, de certa forma, né, a gente constrói uma análise de conteúdo própria, baseada numa outra construção de conhecimento. Mas, lembra como eu falei, que quem está do outro lado são as pessoas das ciências médicas e biomédicas, então é esse tipo de adaptação que a gente precisa evoluir também em relação ao comitê, né? Desfecho primário, o que você espera construir inicialmente, né? O que da sua pesquisa pode acontecer depois? E aí, você vai preenchendo isso lá do seu projeto. Nessa setinha aqui do lado, nessa lupinha, ele dá meio que o resumo do projeto todo, ó. Depois, tudo que você preencher vai estar aqui nessa setinha do lado. Acho bem legal salvar isso aqui também, tá? Eu sempre salvo, eu submeto e salvo aqui. Aí o número de participantes, haverá uso de secundário de dados demográficos? Se sim, eu vou usar um banco de dados do IBGE, tal. Eu vou usar o censo escolar. É aqui que você informa. O grupo de pessoas que está participando, está participando essa pessoa e tal. O estudo multicêntrico no Brasil, ou seja, tem várias pesquisas envolvidas naquele projeto que você está envolvido? Se sim, se não, qual instituição? Dispensa TCLE? No meu caso, não dispensa, né? Mas, de repente, no movimento de pesquisa com banco de dados e coisas que estão abertas, existe, tá? Essa dispensa. O cronograma, você vai cadastrando aqui as etapas, olha, desde a assinatura do TCLE, a divulgação, a coleta, né? A gente trata, aqui ele trata como coleta de dados, análise dos dados, apresentação de resultados. Você vai cadastrando e colocando as datas, tá? Assinatura de plataforma, a questão do custo, lembra que eu falei que é importante colocar? E a biografia do projeto. Aí, ele vai terminar essa etapa. E aí, tá vendo? Olha, imprimir folha de rosto. Essa folha de rosto aqui é aquele termo de compromisso, que, no nosso caso, né, a Annelise que assina, no PPG-Duc. E aí você imprime, manda para ela vai assinar de volta e você anexa aqui, tá? Aí veio a folha de rosto. E aí, os documentos que você tem que subir. O termo de consentimento, né, aquele modelo. O termo de anuência, no meu caso, que foi o termo da autorização da Secretaria de Educação para eu poder fazer pesquisa. O termo de consentimento de imagem, porque eu trabalho com grupos online, né, rodas de conversa online, pelo Zoom também. Trabalho com as publicações no nosso Instagram, mas também trabalho com essa questão dessa imagem, né? E o projeto detalhado. Tá vendo? Olha, a brochura do investigador. Que aqui nesse projeto você pode colocar o seu projeto completão. Não precisa necessariamente ser esse que você enxugou para colocar aqui, tá? Caso tenha sofrido alguma modificação, você coloca aqui e tal, e você faz a submissão na plataforma. É bem intuitivo e é bem simples, na verdade. Só que você está com tudo pronto antes. Você precisa preparar esse projeto anteriormente para você ir cortando e colando e colocando lá. Então, para você submeter, você precisa do projeto, do TCLE e daquela folha de rosto assinada que vai ser impressa no final, que você vai imprimir, mandar para assinar, depois você sobe de novo e submete. Tá? Então, esse é o mínimo. Então, existem algumas especificidades que a gente precisa pensar em relação às pesquisas online. Tem uma pergunta aqui, Andrei. Gostaria de perguntar acerca da questão da rastreabilidade.
com relação, por exemplo, às pesquisas escolares cujo universo amostral é limitado. Elas seriam sem problemática seguindo este ponto? Ana Andrei, é Ana Andrei mesmo? Quer falar, Ana Andrei? Ou eu posso partir daqui? Qual que é a sua questão específica da escola? Me fala aí para eu poder ver se eu posso te ajudar. Oi, bom dia a todos e parabéns pela exposição. Obrigada pela paciência de me ouvir, gente. Eu não paro de falar, nem eu estou me aguentando mais. Não, mais um. Está por ótimo. exemplo, e com relação à pesquisa com estudantes, porque, vamos supor, em uma pesquisa com formulários, à medida em que eu defino o espaço em que ela vai acontecer, o universo e a quantidade de alunos, especifico o ano em que vai acontecer e tal, eu estou criando um universo amostral e com o uso do formulário eu tenho que trabalhar com alguma espécie de anonimato, mas é um anonimato que poderia ser rastreável, se a gente for pensar do ponto de vista que, ao saber o ano em que está acontecendo, as turmas que estão acontecendo, na escola que está acontecendo, eu consigo rastrear. Então, assim, nesse sentido, a rastreabilidade, ela seria possível e ela seria problemática para a Plataforma Brasil? Sempre é problemática, sempre. Você precisa deixar claro como que você vai contornar essa rastreabilidade. Isso é uma coisa que precisa estar específica lá na questão dos riscos, lembra? O risco da rastreabilidade é um risco que você precisa considerar e você já coloca a maneira como você vai superar essa rastreabilidade. Nesse caso, sendo formulários e não vai utilizar assim, rede social, né, é você criar estratégias de mudança de nome, mudança do nome da escola, em vez de turma de primeiro, segundo, terceiro ano, usar turma A, turma B, turma C, de uma maneira que só você, enquanto pesquisador, saiba que códigos são aqueles. Tá? Mas isso também depende do seu referencial epistemológico, que eu acho que também é importante deixar claro que hoje eu venho, né, eu sou de educação física, eu venho das pesquisas duras, né? E agora eu estou vivendo um momento de experimentar umas pesquisas mais sensíveis. Então, assim, eu tenho feito essa reflexão em relação a essa questão da confidenciabilidade, que eu, Aline, acho importante garantir, mas que nesse modo de pesquisar aqui é um pouco mais flexível, já não é tão importante. Então, a gente precisa entender o nosso caso e pensar em estratégias para deixar aquela pessoa que está com você na pesquisa, né? Porque ela não é uma amostra simples, ela está com você na pesquisa, ela é parte do processo, mas ela precisa estar confortável de estar ali também, né? Ela não pode se sentir exposta. Então, nesse caso do Google Forms, enquanto você consegue deixar a pessoa sem identificação, ok. Agora, a partir do momento que é possível essa rastreabilidade, você precisa dizer como que você vai superar isso. E muita atenção, se forem menores de 18 anos, precisa, nesse formulário, estar específico, né, esse assentimento e esse consentimento dos pais. Geralmente, pesquisas que são feitas com crianças são bem complicadas de serem passadas no comitê de ética, tá? Lá na Rural, vou dizer a experiência que eu tenho. A gente já fez pesquisa com crianças nas escolas, eu falei da aplicação do teste, a gente usou muito tempo esse teste, a gente tem um banco de dados bem legal desse teste e tal, e a gente, mesmo sendo pessoas da educação física que estavam no CEP, o projeto foi e voltou muitas vezes, justamente porque a gente sempre esbarrava, né, em pequenas palavras desse termo de consentimento e assentimento que envolviam crianças, né, dada a vulnerabilidade mesmo da criança, porque a criança não pode se autorizar sem a autorização dos pais. Então, é importante a gente atentar para isso. É um formulário? mas ele está designado à criança, então precisa do termo de consentimento livre e esclarecido dos pais e do assentimento da criança, dizendo assim, olha, eu quero participar disso aí. E aí você tem estratégias para fazer isso com a criança, né? Não necessariamente ela precisa assinar um documento, porque às vezes a criança nem assina, mas fazer um convite, olha, você gostaria de participar dessa atividade e ter isso por registrado, né? Registrado de alguma forma. Pode ser a criança autorizando verbalmente, pode ser, né, diante de uma reunião de pais, a criança junto, dizendo também. Então, existem algumas estratégias que a gente vai construindo para poder garantir que aquela criança não está sendo forçada a nada e que os pais estão cientes da pesquisa. Respondi ou te confundi mais ainda?
Gente, deixa eu ver, tá aqui. Aline. Mensagem. Respondeu sim, obrigada. Obrigada, Andrei, pela pergunta. Luciana, pode falar. Oi, Aline. Gente, eu só vou falar o seguinte, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria que vocês colocassem aqui no... Eu tenho o e-mail de vocês, mas eu queria que vocês colocassem aqui no chat o e-mail de vocês, que eu vou salvar e vou mandar o convite do Drive, né? Vou compartilhar o Drive que eu coloquei tudo que a gente usou aqui, tem mais um monte de coisa que é importante que vocês podem acessar. Pode falar, Luciana. Eu queria agradecer, foi muito esclarecedor. Eu queria te perguntar, porque eu perdi a conexão por um momento de novo. Imagino, a parte que você fala da imagem, uso de imagem e vídeo, né? Sim. Você falou que o comitê não aceita, né? Não, você falou que... mas como que você contorna isso, né? Como é que... Então, não é que ele não aceita, assim, não aceita se você não estiver muito bem justificado que você vai usar a imagem daquela pessoa para pesquisar. E isso também é o calcanhar para nós, né? Para nós da pesquisa e formação, né? Porque a gente trabalha com as pessoas falando, né? A gente produz vídeos e tal. Então, assim, é importante você deixar claro no projeto que aquela imagem só vai ser utilizada se a pessoa assinar o termo de concessão de imagem e que ela pode, isso é importante, e que ela pode retirar o consentimento da imagem dela a hora que ela quiser. Então, por isso que é sensível a gente trabalhar com as imagens no nosso arcabouço de dados, porque você pode usar, de repente você produz uma coisa maneirona, e aí quando aquela pessoa que fez parte daquilo tem acesso àquilo e não quer mais, ela não quer mais. Então, de repente, você precisa... É para pensar, gente, porque, olha, muitas coisas acontecem, mas é para a gente deixar claro no projeto que aquela pessoa vai te autorizar por escrito e que, se ela quiser, ela pode tirar. Porque, ao contrário disso, se você não deixar isso muito claro, o comitê não vai aceitar. Então, é essa estratégia que a gente tem usado agora. Dizer que vai ter o termo de consentimento de imagem e que ela pode, a qualquer momento, isso precisa estar bem martelado, retirar o consentimento dela, porque, além da rastreabilidade, o constrangimento e a confidencialidade vão embora nesse momento, que são princípios do comitê de ética que a gente conhece, tradicional, das ciências médicas e biológicas. Entendi, tá ótimo, obrigada. Tá? Então, deixa isso claro para poder... E coloca, né, o termo de consentimento de imagem, que eu vou colocar no Drive, que esse eu peguei da Rural, na época que eles ainda estavam funcionando. E aí, tem vários outros, tá? Mas fiquem à vontade. Aline, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, eu não quero monopolizar. Eu só queria que você voltasse um pouquinho, mesmo rapidamente, sobre a questão da análise do discurso que você falou, que precisou mexer lá na metodologia, Sim. porque eles não aceitaram a metodologia que você postou. Fala um pouquinho só sobre isso. Então, por favor. Como que é a análise dos dados, né? Eles questionaram como que seria essa análise, né? Sobre que referencial teórico seria feita a análise do conteúdo dos dados. E, assim, o referencial teórico que a gente tem de análise de conteúdo dos dados é Bardan. Então, para passar, eu vou ser muito sincera, a gente está gravando, mas, assim, eu coloquei da análise de conteúdo do Bardan, porque, na verdade, assim, o Bardan é uma inspiração, né? A gente conhece a análise de conteúdo para construir as nossas noções subsunsoras, a gente conhece, a gente, de repente, não usa integralmente, mas a gente sabe o modus operandi de fazer a análise de conteúdo. Então, eu coloquei que a gente ia se inspirar na análise de conteúdo, entendeu? Aí foi isso que eu fiz. Justamente, assim, eu não considero uma burla do sistema, de maneira nenhuma, porque é uma inspiração para mim, porque eu fiz análise de conteúdo na dissertação de mestrado e eu conheço Bardan. Mas hoje, por conhecer Bardan e por conhecer a pesquisa da formação, que a gente constrói essas noções subsunsoras de um modus operandi outros, eu me autorizei a dizer que eu sou inspirada na pesquisa, na análise de conteúdo de Bardan. Bom, mas é isso mesmo, isso mesmo. Exatamente, entendeu? A gente se inspira na análise de conteúdo mesmo. Exatamente. A gente não trabalha, nós vamos fazer categorizar, a gente vai fazer uma análise indutiva, dedutiva, a gente não faz isso exatamente, né? A gente tem um modus operandi outros,
mas a gente se inspira. Então, foi isso que eu coloquei, entendeu? Da mesma forma que, desculpe me Não, interromper, pode da falar, mesma pode falar. forma que a gente se inspira na etnopesquisa. Exatamente, A exatamente. gente não utiliza todas as características da etnopesquisa, mas a gente se inspira nela. Então, é o mesmo caso aí da inspiração na análise de conteúdo de Bardan. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso é um jeito da gente se adequar a esse sistema que está posto, né? Sim. E dizer assim, olha, a gente precisa pensar isso de uma outra forma. Porque a gente não vai pegar o número de incidências da palavra professor, vai contar quantas vezes e vai trabalhar sobre isso. Não é assim que a gente faz, né? A gente não trabalha dessa forma. Então, assim, é importante a gente buscar alternativas, né? Pronto, obrigada. Então, gente, olha, eu vou deixar aqui também o meu e-mail, o meu contato. Eu não tenho muita experiência com isso, mas assim, eu já submeti alguns projetos junto com outras pessoas, então se tiver alguma coisa que eu possa ajudar vocês nessa submissão ou nesse processo, voltou, Aline, voltou o processo, está com pendência, pode me ajudar? Eu fico assim à disposição mesmo para a gente poder galgar esse espaço, porque eu acredito ser importante a gente estar nesse espaço que hoje é dominado ainda pelas pesquisas médicas e biomédicas. Então, a gente precisa construir uma cultura das pesquisas humanas, né? Das pesquisas sociais, que tem um jeito diferente de acontecer. Então, a gente precisa estar lá para dizer que precisa de mudanças, né? Então, eu coloco aqui o meu e-mail, o meu arroba, e aí vocês copiam, eu vou copiar aqui o chat para poder enviar o convite do Drive, coloquei todos os materiais que a gente tem, que a gente utiliza por lá, e sigo à disposição, tá, pessoas? Ali, não consegui a plataforma Brasil, não. Se precisar, eu, de repente, a gente pode marcar um horário, a gente consegue conversar, um WhatsApp, e aí a gente vai se ajudando e construindo esse espaço aí de mudanças, né, para a gente poder garantir que as nossas pesquisas estejam de acordo com o Comitê de Ética. Amei. Muito obrigada. Amei Gente, a eu falei oficina. demais. Eu sou uma Muito obrigada. Olha só, Aline, quem quiser, né, puder abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto. Vamos sim tirar uma foto. Quem quiser e puder, né? Muito obrigada, Dara, Ana Andrei, Luciana, Maristela, Arnaud. Eu falei demais mesmo. Eu não sou nem uma pessoa que falo muito assim, não, mas assim, acho que era muita informação. Não falou demais, não, falou muito bem. Falei muito. Eu estava adorando. Muito, vocês vão dormir assim com a minha voz na cabeça de vocês. Mas assim, fico à disposição, tá? Eu sei que, de repente, o primeiro projeto pode ser mais desafiador, depois os outros já vão estar craques. Foi muito bom. Obrigada. Tá precisando de mim, precisando de orientação, estou à disposição. Tá bem, Arnaud? Até você que está longe aí, Rio de Janeiro e Ceará? Isso. É Ceará? Tamo junto. Ceará. Quem puder dar um sorriso aí na câmera, Ana Andrei. Que lindo, gente. Vocês são tão lindos. Muito obrigada pela participação, paciência, audiência. E estamos juntos, tá? Nessa construção aí por éticas outras nas pesquisas humanas. Ok, obrigada. Um rigor outro. Um rigor outro, ética outra das pesquisas comuns. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, um abraço. Obrigada, tchau.